Nós montamos para representar aquelas prioridades, né? Que foram dadas no problema. É um entroncamento de 3 ruas, rua A, rua B e rua C. Primeiramente, que é dito, quando um sinal abrir, outros dois têm que fechar. É o básico, os carros não podem bater. Né? Em seguida vem as prioridades. A primeira prioridade é quando tiver carro na rua A. Primeiramente, aqui a situação é zero. Não tem carro em nenhuma rua, os botões aqui não estão pressionados. Grava aqui de perto do botão. Esse primeiro botão representa esses botões representam sensores que vão representar a presença ou não de carro nas ruas. Esse primeiro representa a presença de carro na rua A, a presença ou não presença, né? Se ele não está pressionado, indica que não tem carro na rua A. Se eu pressiono, indica que tem carro na rua A. Esse segundo sensor, o equivalente para a rua B, e esse terceiro, o equivalente para a rua C. Como são feitas as prioridades? A situação zero, a situação inicial, não tem carro em nenhuma das ruas. A primeira prioridade estabelecida é: se não tem carro em nenhuma rua, o semáforo está ligado para a rua A, o semáforo vai ser ligado para a rua A. Ele tem total prioridade. A segunda situação: se só tem carro na rua A, ou seja, se a gente clicar aqui no botão, passa a ter carro na rua A. Você está lendo o valor como se fosse 1. Tem carro na rua A. Ou seja, o sinal, se só tem carro em um sinal, vai abrir. Se só tem carro em uma rua, vai abrir o sinal equivalente. Nesse caso, como só tem carro na rua A, vai abrir o sinal para a rua A. A segunda situação é: só tem carro na rua B. Vou botar o carro na rua B. Só tem carro na rua B. Se só tem carro na rua B, automaticamente abre o sinal para a rua B. E consequentemente para a rua C também. Para a rua C. Se só tem carro na rua C, vai abrir somente o sinal para a rua C. Essas são as prioridades iniciais. A segunda situação é: há carro nas duas ruas. Aqui, a situação que está presente aqui, que está ligado somente para a rua A, indica que tem somente carro na rua A. Mas se tiver carro nas duas ruas, se tiver carro na rua A e na rua B, a rua A tem prioridade sobre a rua B. Então, se a gente clica nos dois botões aqui, mantém o sinal ligado para a rua A, porque a rua A tem prioridade. E se a gente mudar a situação? Se a gente colocar carros na rua B e na rua C, a prioridade seria a rua B. A prioridade seria a rua B, ou seja, se a gente clica nos dois botões equivalentes aqui, ó, carro na rua B e na rua C, automaticamente vai ligar o semáforo lá. Eu mostro mais aqui, Jennifer, para ver o LED ligado. Vai estar ligando o sinal para a rua B. Que é esse aqui, ó, Jennifer. E a última situação para par é: se tiver carro na rua A e carro na rua C. Se a gente clica nos botões, a gente vê que a rua C tem prioridade sobre a rua A. Então, se a gente clica nos dois aqui, vai abrir o sinal lá para a rua C. E a última situação possível é ter carro nas três ruas, que é quando a gente clica nos três botões. Quando a gente clicar nos três botões, vai manter a prioridade ali para A, manter um sinal ligado para A. Isso atende a todas as prioridades que foram estabelecidas, tanto individuais, tanto para a par, quanto os três carros juntos. Bom, boa noite. Somos estudantes aqui de engenharia no campus do Sertão. Desenvolvemos um projeto na disciplina de automação sobre orientação do professor Francisco Leite. Rafaela vai falar da imersão que a gente teve ao desenvolver o projeto e Pedro das dificuldades que a gente teve ao desenvolver também. Começando pela imersão, né? Toda a disciplina foi voltada para projetos. Inicialmente, essa questão da B2 foi voltada para esse projeto. A gente teve bastante dificuldade, posteriormente Pedro vai falar, só que a imersão que a gente teve foi de extrema importância, porque através dela nós conseguimos aprender coisas que até então nós não sabíamos e também nos superar. Com a imersão a gente meio que viu que conseguiria fazer tudo certinho a tempo, mesmo que um pouco mais tarde que o normal. Bom, acho que as principais dificuldades que nós tivemos foram três principais momentos, né? Primeiramente, a gente teve que entender como montar o circuito pelo Tinkercad, que foi o simulador que nós utilizamos. Então, a gente buscou muita referência pelo YouTube, como montar o circuito direitinho, projetos semelhantes e adaptamos às nossas necessidades. Em seguida, a gente teve que desenvolver o próprio código do Tinkercad para ler as condições que foram estabelecidas dentro desse problema, né? E dizer as prioridades ali dos semáforos, tudo direitinho.
E uma dificuldade, acredito que pela nossa falta de contato, né, com essa mão na massa, da gente montar o circuito físico, a gente teve bastante dificuldade, mas nada que não fosse superado, e no final foi de muita importância para o nosso aprendizado. Acho que nessa disciplina a gente aprendeu o que a gente não aprendeu em muitas outras disciplinas ao longo desse curso, e foi de fundamental importância. A imersão, a experiência foi muito gratificante. Sem contar que a gente viu a importância de fazer a simulação, porque antes de fazer o teste, né, dá vários erros, então simulando antes a gente consegue identificar os erros quando vai para a parte física com mais facilidade, então isso facilitou um pouco, deu um pouco de gás, de vontade para continuar e conseguir desenvolver o projeto. Depois que você vê o projeto funcionando, é muito gratificante. A gente vê que tudo valeu a pena, todo o esforço que a gente dedicou valeu a pena. Boa tarde, me chamo Ayumi, sou do curso de Engenharia de Produção e eu vim falar um pouco da minha experiência na disciplina de automação. Infelizmente, eu não pude pegar a disciplina na prática, pois eu estou em um período de licença e eu aprendo através de pesquisas, artigos científicos que foram passados para mim pelo professor Francis Clay. Sobre o trabalho de circuitos, semáforos, minha equipe foi muito prestativa, muito empática. E dessa forma eu consegui ajudá-los de forma remota. Tiveram algumas dificuldades, sim, porque foi algo muito novo para todo mundo. Como a disciplina requer muito prática, assim como eu já citei. Mas deu tudo certo. E foi isso, foi uma boa experiência e eu gostei da matéria. Temos aqui as ruas. Ruas A, B e a C. Aí a gente tem também aqui o Arduino, que foi utilizado para fazer os ligamentos. Isso. Aqui estão os sensores Conectados. conectados. Os botões. Aqui a gente tem a plaquinha do Arduino conectado ao programa. Bom, vou dar aqui uma breve apresentação do circuito que nós construímos pelo Tinkercad. Inicialmente, a gente conectou o terminal negativo da placa de ensaio que nós utilizamos ao GND do Arduino. O Arduino utilizado foi o Uno R3 aqui no simulador. O terminal positivo da placa foi conectado ao pino de 5 volts aqui do Arduino. Os botões que representam a presença ou não de carro nas ruas tiveram um de seus terminais conectados ao negativo da placa, né, que está na terra lá do Arduino, e o outro, seu terminal, conectado a uma das entradas digitais aqui do Arduino, nesse caso 8, 9 e 10. O mesmo terminal ao qual está conectado nos pinos digitais, está conectado também a um resistor. E esses resistores aqui que limitam as correntes dos botões, possuem seu outro terminal aqui conectado ao positivo da placa de ensaio. Quanto aos LEDs, a gente tem um terminal conectado a um resistor e o outro terminal conectado diretamente ao Arduino, as entradas digitais. E os resistores aqui que estão limitando a corrente dos LEDs, que está vindo para os LEDs, tem seu outro terminal conectado aqui ao negativo. Agora aqui mostrando um pouco do código. Código simples. Inicialmente a gente definiu aqui os pinos aos quais foram conectados. De S1 a S6 são os LEDs e ABC são os botões. Em seguida a gente configurou aqui se é entrada ou saída, através desse comando. Output representa que é saída, input representa que é uma entrada do circuito. Como a gente sabe, os botões são as entradas, vão funcionar como sensores, e S1 e S6, que são os LEDs, são saídas. Em seguida a gente utiliza esse void loop para ler, né, os valores de entradas. E o principal do código é o if e o else, né, no qual a gente vai fornecer os valores booleanos de entrada e vai fornecer os comportamentos de saída através do digital write. Ou seja, S1, S2 e S3 são os LEDs verdes, aqui dos sinais, e S4, S5 e S6, os sinais vermelhos. Nessa primeira situação, no qual A, B e C assumem todos o valor 1, que ocorre? O sinal verde do semáforo 1 vai estar ligado, os demais sinais verdes vão estar desligados, o sinal vermelho do primeiro semáforo vai estar desligado, porque o verde está ligado, e os vermelhos dos demais semáforos vão ser desligados, ou seja, acende o verde de um, acende o vermelho dos demais, o resto está tudo desligado. E assim para as demais situações de tráfego.